Olá, meus queridos alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais essa aula, essa videoaula, né? Espero que estejam aproveitando esse momento para realmente aprender e mudar um pouquinho a forma de estudar. Então, qual que é o nosso objetivo de hoje? Falarmos sobre os métodos de separação de mistura. Mas é importante relembrarmos alguns conceitos que vimos lá no momento presencial. Então, vamos aqui aos nossos slides, acompanhe comigo aí, ó. Então nós vimos, né, no momento presencial o conceito de matéria. Então lembre que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E conforme você está vendo aí, a matéria tem duas divisões: substância e mistura. Da substância, você tem mais duas divisões. Substância simples e a substância composta. Acompanhe aí no teu slide. E das misturas, também temos duas divisões. A mistura homogênea e a mistura heterogênea. Lembra então, né, que simples ou composta são nomes exclusivos para substâncias. E homogênea ou heterogênea são nomes, classificações exclusivo para misturas. Tranquilo, pessoal? Podemos continuar? Então vamos lá, vamos continuar aí. Mais uma vez, né, mais um slide que mostra essa divisão, né, de uma forma mais facilitada. E aí perceba que você tem aqui, ó, de uma mistura. Então aqui, ó, você tem uma mistura e aí você tem as substâncias puras. Só está invertido aqui, mas é a mesma coisa, tá? Como é que você faz para transformar uma na outra? Através dos métodos de separação, né, que são os métodos que nós iremos analisar alguns deles hoje. Tá? Então, através desses métodos de separação, você consegue transformar uma mistura, que lembra? O que é uma mistura? É um ou mais componentes. E o que é uma substância pura? Somente um componente. Então você consegue separar esse monte de componentes que tem na mistura? Sim, consegue. Como? Através de alguns métodos de separação, né? Que, como eu disse, estaremos vendo alguns hoje, né? E nas outras aulas estaremos vendo outros. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar então. Então aí temos exemplos de substâncias puras. Então você tem aqui embaixo, pode perceber, ó, aqui você tem substâncias puras simples. Então essa imagem está representando justamente isso. E aqui na sua direita você tem as substâncias puras compostas. Qual é a diferença? É o tipo de componentes que você tem lá dentro, né? Então aqui, ó, na substância pura simples, essas bolinhas que estão juntas é um componente. Ó. Então você tem um componente aqui que são as moléculas, são chamadas moléculas. Então aqui você tem um componente, aqui um outro componente, mas esses dois aqui são iguais? Ó, esse aqui e esse aqui são iguais, tá? Pegar outro aqui, outra molécula. Ó. Então aqui você tem uma outra molécula. Então, mais um componente. Por enquanto, são todos iguais. Então aqui você tem, ó, mais um componente igual e mais um componente igual. Então perceba que você só tem um tipo de componente. Da mesma forma o outro aqui, ó, essa molécula. Então isso aqui tudo é uma molécula, isso aqui tudo é uma outra molécula. Perceba que são iguais, só está invertido, né? Mas são iguais. Aqui, ó, uma outra molécula, né, um componente, e aqui uma outra molécula. Então, em ambos os casos, né, ó, nesse primeiro caso aqui, ó, então perceba que você tem somente um tipo de componente. E da mesma forma aqui, nesse segundo caso, somente um tipo de componente também. Então, em ambos os casos, você tem substâncias puras, certo? Qual que é a diferença entre esses dois recipientes? Imagine que fosse um copo ali, né, com algumas coisas dentro. Então perceba que aqui essa molécula você tem somente um tipo de elemento. Então esse aqui e esse aqui são iguais, ó, certo? Da mesma forma, esse e esse são todos iguais, né? Todos os átomos individualmente pensados são iguais, tá? Então aqui, ó, você tem um átomo e aqui você tem um átomo igual. Aqui você tem um átomo, aqui você tem um átomo igual, que são os tipos de elementos daí, tá? Ó, então esse elemento é igual a esse, que esse é igual a esse, e esse elemento é igual a esse. Então todos os elementos são iguais. Então se todos os elementos são iguais, você tem a substância pura do tipo simples. Agora perceba que aqui do lado direito você não tem a mesma formatação. Então esse elemento, ó, que está em amarelo, vou colocar dois risquinhos.
ele é diferente desse que está em verdinho, que é um risquinho só. E esse aqui também é diferente desse também. Então perceba que você vai ter somente um tipo de molécula, certo? Só que essas moléculas, elas são formadas por elementos diferentes. Então, se essa molécula são formadas por elementos diferentes, você tem o que nós chamamos de substância pura composta. Tranquilo? Alguns exemplos, embora no próximo slide vai mostrar isso para vocês. Substância pura composta, a água. Então, a água você pode colocar como H2O. Então, perceba o seguinte, ó, que eu tenho o hidrogênio e o oxigênio. São dois elementos diferentes, formando um mesmo composto, né, uma mesma molécula. Ó. Então, aqui seria uma substância pura composta, né, desde que eu tenha só água lá dentro, que seria água destilada. E aqui, ó, por exemplo, o oxigênio que você respira. Então, o oxigênio que você respira, nesse exato momento, ó, que você está usando ele agora, ele tem O2 como molécula. Então, a molécula, perceba, só tem um tipo de elemento, que é o oxigênio ligado com o oxigênio. Então, quando acontece isso, você tem a substância pura chamada simples. Tranquilo? Acho que ficou bem claro para você, né? Vamos mais alguns exemplos? Então perceba aí, ó, são vários exemplos de substâncias puras simples. Então você tem o gás hélio, perceba, ó, esse elemento que é igual a esse, que é igual a esse. E individualmente, e aqui é como se fosse uma molécula, né? Embora o hélio seja um gás nobre, ele não se trata como molécula, mas perceba que ele está separado. Então essa bolinha está separada dessa e que está separada desta. Então aqui você tem equivaleria a 4 moléculas e essas 4 moléculas com os átomos iguais. Então substância pura simples. Ó, o oxigênio que você respira, igual eu falei. Ó. Então aqui você tem ó, duas bolinhas vermelhas juntas, né? Dois átomos, dois elementos iguais formando uma única molécula. Então aqui da mesma forma, uma molécula e outra molécula, todas iguais, porém com dois elementos. Então substância pura simples também, certo? O fósforo, que é o P4, usado para fazer explosivos, assim como o enxofre também, né? Usado para fazer a pólvora. Então perceba, ó, tudo junto, esse conjunto é chamado de molécula. Então essa molécula é igual a essa molécula. E essas moléculas são formadas por elementos iguais. Ó. Esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, mais uma prova que a substância pura é simples. Tranquilo? Vamos lá. E relacionado à mistura, o que você teria de mistura? Quando você tem dois ou mais componentes. Né? Por exemplo, nesse slide que você está vendo, você tem a água, que é um componente, e a areia, que é o outro componente. Então, dois ou mais componentes, você tem o que nós chamamos de mistura. E aqui nesse caso, água e areia, quantas coisas que você consegue visualizar? Tenta colocar em mente isso. Água e areia. Você não vê água? Você não consegue ver areia? Então isso é chamado de sistema bifásico. Bifásico. Tá? Então essa palavra aqui, ó, ela se separa em duas. Ó. Vamos colocar um pouquinho maior aqui. Ó. Então é um sistema bi, que significa dois. E aqui fásico ou fases, né? Ó. Então bifásico. Então escrevendo aqui para você visualizar. Ó. Então bifásico. Então esse primeiro aqui, ó, vou colocar de uma outra cor para você visualizar bem. Ó. Então esse primeiro é chamado bi, que significa o prefixo do número 2. E a parte fásico, aqui, ó, fásico, é aquilo que você está vendo, é o que você vê. Fase é aquilo que você consegue ver. Tá? Então, ó, ver. Então, no sistema bifásico, quantas coisas você consegue ver? Duas. Tá? Então, ó, duas fases, duas coisas são possíveis serem vistas. Então, duas fases. E se eu estivesse vendo três coisas diferenciadas? Então, você vai ter aqui, ó, veja lá, ó, sistema trifásico. Você vê aqui, ó, uma, duas, três, trifásico. E se eu conseguisse ver quatro coisas? Quatro ou mais, vamos colocar como o nosso padrão que havíamos conversado em sala de aula, aqui vai ser poli. Poli significa muitas. Então aqui você vê, ó, uma, que é o amarelo, duas, três, que são as pedras, e mais essa parte em branco aqui, ó, quatro. Então você vê mais do que quatro faces, quatro ou mais fases, você vai chamar isso de polifásico, certo?
não estaria errado chamar de tetrafásico, se fosse 5 fases, pentafásico e assim por diante, tá? Mas para não bagunçar muito o nosso conceito, tenha em mente que pode ser usado acima de 4 fases, né? 4, 5, 6, acima de 4 fases, você pode usar o sistema polifásico. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Então nesse caso aqui, ó, um exemplo aqui, ó, óleo, água e areia. Quantas coisas você visualiza? 3. Então você tem um sistema trifásico, três fases. Tranquilo? Bem fácil, né? Tudo isso são exemplos de classificações de misturas. Beleza? Vamos lá. E quando o sistema meu é homogêneo ou heterogêneo, como é que eu posso definir? Então isso é para mistura, tá, pessoal? Então são os dois nomes relacionados à mistura. Então a mistura pode ser homogênea, lembra do primeiro slide, né? Ou a mistura pode ser heterogênea, tá? Então, ó, heterogênea ou homogênea. Esse prefixo homo significa igual, tá? Então aqui significa igual. Então vamos colocar aqui, ó. Então o prefixo homo significa igual. E o prefixo hétero significa, então, hétero significa diferente. Vou colocar o símbolo aqui, tá? Para ficar mais fácil de escrever, ó. Então significa diferente. Esse símbolo significa diferente, tá? Então o prefixo homo é igual e o prefixo hétero é diferente. O prefixo gênea, que você vê logo em seguida aqui, ó, gênea, significa as fases, tá? Então gênea significa justamente fases. Então esse prefixo gênea você vai entender como fases. Então o que seria uma substância ou uma mistura heterogênea? Você terá diferentes fases. Ou seja, vai ver duas ou mais fases, como por exemplo, que está colocado no teu slide, o óleo, que está aqui, ó, o óleo, uma densidade menor, e a água aqui embaixo, uma densidade maior. Elas não se misturam, né? Então você vai ter duas ou mais fases. Então aqui você vai ter uma mistura heterogênea. Então é o que você vê mesmo. Agora, e se eu pegar um pouco, não muito, tá? Um pouco de sal e colocá-lo na água? Consegue perceber a diferença aqui, ó? Você consegue visualizar a diferença entre eles? Não, por quê? Porque o sal, ele se dissolve na água. Então, como os dois são substâncias que se dissolvem uma na outra, você não vai conseguir visualizar de forma clara, né? De forma fácil. Então aqui você terá fases iguais, ou seja, os dois serão como se fosse uma única fase. Vai ser chamado de monofase. Então toda substância toda mistura que é monofásica, você vai falar que ela é homogênea. Toda mistura que é bifásica, trifásica, polifásica, você vai falar que é heterogênea, certo? Então monofásica sempre vai ser homogênea. Duas ou mais fases, você vai falar que é heterogênea. Tranquilo? Então é bem tranquilo, bem fácil isso, né? Bem tranquilo para você entender. Então vamos continuar lá. E aí nós temos aí um exemplo, ó, que é como se fosse um exercício. Considere os sistemas a seguir, né? Sistema aqui, ó. Quais são os sistemas? Sistema 1, sistema 2, sistema 3 e o sistema 4. Então considere os seguintes sistemas a seguir, em que os átomos, que são as bolinhas, são representados por esferas. E aí desses é para falar qual que são substâncias puras e quais são misturas. Vamos para a primeira parte então. Quais são substâncias puras e quais são misturas? Então vamos analisar aqui, ó. Vou pegar de amarelo aqui na primeira. Então analise o conjunto, as moléculas. Então essa molécula aqui, ó, perceba que é igual a essa aqui, que também é igual a essa, está invertido o lado, ó, mas a minha mão está aqui. Ó. Se eu virar a minha mão, ela continua sendo a minha mão. Se eu continuar virando, ó, ela não deixa de ser a minha mão, tá? Então é a mesma substância. E da mesma forma aqui, ó, outro conjunto, outra molécula. O que você fala dessas moléculas? Elas não são iguais? Não é igualzinho uma outra, só está girada? Então, se elas são iguais, você fala que é uma substância pura, beleza? Então vamos colocar aqui embaixo o P de pura, tá? Então aqui vai ser pura. E a segunda? Perceba aqui, ó, esse conjunto de moléculas
é igual a esse aqui, que é igual a esse aqui. Tranquilo? Por enquanto é um componente só. Agora perceba que você tem uma outra aqui em cima, que é diferente. Então já apareceu pelo menos uma diferente no mesmo recipiente. Você vai falar que isso é uma mistura. Então essa segunda é uma mistura. Tranquilo? E a terceira? A terceira eu vou deixar como tarefa de casa para vocês. E a quarta, da mesma forma, certo? Então, a dica, né? Ó, uma molécula e aqui uma outra molécula. Será que isso é o quê? Responda aí. Isso é uma substância pura ou mistura? Então, isso é uma substância pura ou mistura? Vou deixar para você responder. Será uma tarefa de casa. Aí depois a gente comenta se caso você tenha dúvida. E essa segunda? Essa quarta, aliás, né? Substância pura ou mistura? Então, veja aqui, ó, um conjunto de moléculas, né? Outro conjunto, uma molécula. E aí perceba, né, se vai ser mistura ou substância pura, tá? E aí eu peço para que você tire uma foto dessa imagem e coloque ali como tarefa de casa, tá? Então a sua tarefa vai ser colocar isso aqui, ó, substância pura ou mistura? Isso aqui, substância pura ou mistura, tá? Então isso vai ser uma das tarefas de casa, beleza? Vamos continuar ali.